A mulher no mundo atual, pós-moderno, tem sido muito exigida, cobrada. Conciliar a dupla jornada na vida profissional e na família. Educar, acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos, disciplinar, desenvolver valores, cuidar da alimentação, dialogar e integrar a família. Administrar na adolescência a autonomia do filho em expansão. E fazer tudo isso nas poucas horas que passa em casa, depois da jornada de trabalho. Haja desafio. Nosso programa hoje trata desse tema tão desafiante, culpa e mãe. Nós estamos iniciando mais uma edição do Descobrindo Sua Mente, pela TV Orkut. Esse programa que visa a cada edição ser uma verdadeira aventura, uma exploração no cérebro humano. Hoje nós vamos explorar essa questão dos sentimentos de culpa que a mãe, no mundo moderno, no mundo atual, acaba sentindo muitas vezes de uma forma tão insistente, uma vez que ela é chamada a esse desafio de acabar coordenando um conjunto de ações muito grandes. Portanto, eu gostaria muito que você ficasse conosco nesse nosso curso que nós fazemos aqui pela TV Orkut toda semana de estudo do cérebro humano, e que você mandasse os seus e-mails, que você colocasse suas dúvidas, as perguntas, e nós vamos estar discutindo, refletindo sobre essa questão. Para isso, trouxemos uma psicóloga, psicopedagoga, pós-graduação em neuropsicologia, que se especializou muito no trabalho com crianças, pais, família. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Portanto, nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós já vamos voltar para dar continuidade ao Descobrindo Sua Mente da noite de hoje. Muito bem, nós estamos voltando para o nosso programa Descobrindo Sua Mente, que hoje traz como tema central do nosso programa a questão de culpas, mãe e culpa. E para nós trabalharmos esse tema, nós convidamos a psicóloga, psicopedagoga, com pós-graduação em neuropsicologia, Silene Monteforte Correia, que vai estar nos ajudando aqui a entender esse tema. Muito agradecido de você estar conosco, viu, Silene? Agradeço a você a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando com o público, podendo esclarecer dúvidas. Muito bem. E nós vamos pedir que os internautas realmente participem ativamente, escrevendo as suas dúvidas, seus comentários, dando também suas opiniões, são muito importantes no correr do nosso programa. A primeira questão que eu gostaria de fazer para você, Silene, é a questão: qual o papel da mãe no mundo atual? Pergunta interessante. O papel da mãe. O papel da mãe no mundo atual é um papel de polivalente. Como você falou logo no início do programa, a mãe ela tem que atingir várias áreas. Então ela tem que ser a que organiza e cuida da casa, a que cuida da saúde e bem-estar dos filhos, a que cuida do bem-estar do marido, a que sai para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Ela batalha também junto do marido para a parte financeira da casa. Então essa mãe, ela acaba exercendo muitos papéis. Então é a polivalente, uma verdadeira heroína.
Quer dizer, nós podemos pensar, Silene, que o papel da mãe ele foi redefinido nos últimos anos, né? Ele foi redefinido. Antigamente, tínhamos a mãe que era simplesmente a dona do lar. Era a mãe que ela foi criada para cuidar dos filhos e da casa e na manutenção da família. Então, assim, ela tinha mais tempo, eram famílias grandes, com 10 filhos. E ela ficava, a função dela era exatamente só cuidar da casa e bem-estar da família. Então, era a mãe que se preocupava em costurar, em bordar, em educar, né? Quer dizer, a mãe hoje em dia, ela acabou indo à caça, ou seja, ela deixou essa missão de ficar só protegendo a família no lar, os filhos, etc. E ela acabou tendo que buscar a realização profissional, tendo que buscar a receita, muitas vezes, econômica daquela família. Né? Houve uma transformação muito grande nas expectativas e exigências que a mulher hoje vive e que vivia atrás. Mas, de certa forma, a gente percebe que ainda se cobra aquela mãe antiga. Daí essa dupla jornada, não é isso? Isso mesmo. Por quê? Por mais que a mulher hoje seja moderna, tenha outros objetivos, na consciência dela, ela ainda carrega os princípios da avó, da própria mãe, daquela mulher dona de casa, aquela avó que ela conheceu, que cuidava dos netos, cuidava dos filhos. Então, isso ainda está muito enraizado nela. Quer dizer, é um modelo que ela tem introjetado, e quando ela não cumpre esse modelo, até mesmo porque ela está no mundo pós-moderno, ela tem que buscar essa condição no trabalho, na vida profissional, mas acaba aparecendo já aí uma ponta desta culpa de que eu não estou fazendo como minha avó fez, eu não estou fazendo como minha mãe fez, é isso? Isso mesmo, porque fica essa culpa. Poxa, como era gostoso quando a minha avó podia sentar com os netos, contar história, fazer bolo, cozinhar, participar, brincar com as crianças. Então, a mãe hoje, a pós-moderna, que sai para fora para cuidar, buscar até financeiramente um retorno para sustento da família, ela carrega essa culpa do que falta tempo. Eu não consigo fazer aquilo que eu acho que é o ideal, o que eu aprendi com os meus pais. Entendi. Silene, a mãe, ela sente muita culpa nessa vida familiar? E quais seriam as culpas mais importantes que nós poderíamos colocar aqui no nosso programa que a mãe geralmente sente? Bom, o que eu percebo, uma das culpas mais importantes que aparece é ter pouco tempo para ficar com os filhos, ter dificuldade de dar tudo o que eles demandam, porque as crianças demandam não só a nível de atenção, mas também a parte material, né? Então, assim, elas têm dificuldades também de dizer um não, elas têm dificuldade de ver um filho triste, elas têm a dificuldade de ver um filho frustrado. Essas são as principais dificuldades que hoje eu vejo que as mães têm a nível de culpa. Quer dizer, às vezes a mãe não suporta, eu acho que você tocou num ponto muito importante, lidar com a frustração do seu filho. É muito difícil. Por quê? A mãe, ela trabalha fora, ela fica muito tempo ausente. E essa ausência gera a culpa. Então eu delego o cuidado do meu filho para babás, para avós, para escolas, creches. Quando eu chego em casa à noite, então eu quero dar toda a atenção para essa criança. Eu quero fazer tudo para deixar essa criança feliz. Então, fica muito difícil para ela, como compensação mesmo. Então ela sente muita dificuldade em realmente corrigir a atitude de um filho, ou falar um não. Ah, mãe, eu quero brinquedo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, filho, eu não tenho. Essa frustração que ela vai gerar na criança é muito dolorosa para ela. É muito difícil.
Na verdade, eu acho que aí nós vamos já falando um pouquinho o que esse sentimento de culpa produz na mãe. Eu percebo o seguinte, Silene, que às vezes é duro para ela e não só para ela, para quem convive com ela, né? Sim. Porque às vezes, por mais que uma babá faça o melhor, como ela já está muito contaminada por essa culpa, ela acaba sempre achando que o que a babá fez foi pouco. Isso. Na escola, como que você vê isso? É difícil, a mãe ela quer o melhor, o perfeito. Então sempre fica, como ela não está para interagir com essa criança, então ela sempre acha que está faltando alguma coisa. Então, por mais carinho que a babá dê para a criança, falta a mãe. Então ela não consegue suplantar isso daí. Fica dentro dela sempre, eu estou faltando em algum momento. Eu não estava. A mãe deixa de ver muitas vezes o primeiro passo do filho. Então, por mais que essa babá seja a babá mais perfeita do mundo, sempre não vai estar bom. Não vai estar bom, porque a mãe não está presente. Não é o fator de ser a babá, mas é a mãe não estar presente ao lado da criança para acompanhar. Ela não se perdoa por não estar presente. Não se perdoa. Essa culpa, ela é muito difícil das mães conseguirem superar. Porque são fases da vida da criança que muitas vezes elas perdem. Muitas mães falam para mim, poxa vida, foi com a babá que ele falou a primeira palavra. Isso para a mãe é uma falta, uma culpa para ela que não vai ser mais curada. Fica essa brecha, né? E através disso ela começa a se autoexigir. Então, como alguns momentos da vida da criança ela acaba perdendo nesse desenvolvimento por delegar, né? Então ela fica carregando esta culpa para sempre. E com isso ela tenta sempre compensar a criança de alguma maneira. Bom, eu não consegui escutar a primeira palavra, mas eu quero dar o melhor presente, eu quero dar a melhor viagem, eu quero dar a melhor roupa. Então são compensações que essas mães acabam fazendo. Agora, essas compensações, eu acho que ficou bem claro que a mãe, vamos fazer uma breve síntese até aqui. A mãe no mundo pós-moderno, embora ela tenha que administrar uma série de atividades, né, como a parte profissional, a família, amigos, relacionamentos, etc. Tal, ela é muito exigida, muito cobrada, mas a mãe tem ainda imagens muito fortes, um modelo muito forte daquela avó dedicada, da mãe totalmente entregue ao lar, etc. Está no nosso imaginário da nossa cultura. Então, ela acaba sentindo-se em dívida, em débito, com este imaginário. Às vezes não é nem que o marido cobre, não é nem que o filho cobre, ela internamente acaba se cobrando e achando que ela não está cumprindo bem o papel. A partir disso, ela começa, então, não só se culpar, se cobrar, mas ela começa a se tornar muito exigente com as pessoas que estão próximas dela. Sim. Isso pode ser uma babá, isso pode ser uma colaboradora, pode ser um parente, não é? Pode ser uma mãe que colabora em casa, pode ser uma tia, pode ser a escola. Quer dizer, claro, nunca vai estar à altura, porque existe dentro dela uma sensação de que ela que precisaria estar presente, que ela está falhando. Então ela carrega. A partir daí, ela começa então a lançar mão de alguns expedientes para poder baixar um pouco essa culpa. Um expediente seria ficar presenteando o filho o tempo inteiro, um outro expediente poderia ser ela acabar favorecendo uma liberdade precoce para esse filho, de ir para lugares, de fazer coisas
que até não seriam indicadas para a idade, mas como uma forma de compensar a minha ausência, eu te permito essas coisas. Agora, o que eu queria te perguntar, então está bem claro, e eu acho muito coerente esse pensamento, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: ela procedendo dessa forma com o filho para compensar, Silene, o que ela pode gerar no filho dela? Bom, se essa mãe trabalhar com a culpa só recompensando esta criança, ela gera crianças sem limites. Crianças que não sabem ouvir não, crianças ansiosas, imediatistas, que não sabem esperar, não conseguem se frustrar. E essa criança que dentro de casa pode tudo, ela vai levar isso para a sociedade, para a escola. Então, hoje eu encontro muitas escolas com problemas realmente de limites. E em algumas escolas onde eu abordei junto de grupo de mães, como que estavam os limites com essas crianças, muitas mães relataram que assim, sentem muita dificuldade quando chegam 8 horas da noite em casa de dizer não para um filho. Então deixam o filho quebrar coisas, mexer onde não deve, subir, descer, não sabem colocar limites. Porque entra muito na culpa do eu fico o dia inteiro fora de casa, quando eu chego em casa eu vou dar bronca. Quer dizer, a culpa ela pode produzir nessa criança ou nesse adolescente uma sensação de tudo posso aqui permissividade dentro, de uma permissividade. Isso. Quer dizer, como a mãe está se sentindo em dívida, ela acaba compensando, não pondo limites para essa criança, Isso. O que vai acabar deformando a conduta da criança, a construção de valores, e pode produzir até uma sensação, eu diria, pelo que nós estamos discutindo aqui, de desproteção, né? Sim. Porque uma coisa que nos protege também muito na vida, embora quando a gente é criança, adolescente, a gente não gosta, claro, mas os limites que a mãe, que o nosso pai nos dá, ele dá uma sensação de proteção, de contenção. Quer dizer, existem pessoas que estão olhando por mim, estão me cuidando. Quando eu tiro isso, eu digo, não, você sabe o que você deve fazer, faça o que você quiser. Quando eu dou um ambiente altamente permissivo, ele pode produzir uma insegurança na pessoa muito grande, porque agora eu não tenho quem zele por mim, quem cuide de mim. Isso. É isso? Muito bem. Na sua experiência clínica, que você atende como psicóloga, como psicopedagoga, faz avaliações na área de neuropsicologia, lá na clínica psicológica. Então, mães entram em depressão por esta culpa? Sim. Muitos casos de mães que entram sim em depressão por causa da culpa, porque se sentem impotentes frente à educação dos filhos, frente aos cuidados. Então são mães que tentam zelar, então, muito pela casa, pela limpeza, pela arrumação, e ficam em dívida com o cuidado dessas crianças. E isso gera na mãe um sentimento de culpa muito grande, e a culpa gera uma grande depressão também. Um estado de ansiedade muito grande, porque ela é muito exigente, perfeccionista, tudo tem que sair da melhor maneira possível, afinal, são apenas crianças. Porque o que eu fico pensando, Silene, é que aí que eu entendo que o nosso programa ele presta uma contribuição significativa para os nossos internautas que participam, que mandam um e-mail, que assistem assiduamente o programa, ou as pessoas que estão assistindo no YouTube o nosso programa. Eu entendo porque essas coisas elas se dão às vezes de uma forma inconsciente, não é isso? Isso. Não é que é claro para essa mãe. Não. Né? Então isso se dá numa esfera inconsciente, de uma forma não muito clara,
ela fica refém dessas emoções, sem compreender direito o que está acontecendo com ela. Então, muitas vezes, quando ela assiste o nosso programa, Descobrindo Sua Mente, hoje, por exemplo, falando sobre culpa especificamente, ela pode começar a se reconhecer, ela pode começar a entender, puxa, por isso então que eu cobro tanto da babá, por isso que nunca está bem feito o que a professora faz lá na escola. Puxa, por isso que eu vivo com uma insatisfação, parece que quando eu chego em casa eu estou aflita, eu não estou me sentindo bem, parece que eu não estou fazendo, por mais que eu trabalho, faço, mas parece que sempre é pouco, eu deveria ter feito mais, eu deveria de ter me dado mais. E aí que é o grande problema, Alexandre. Porque a partir do momento que é essa autoexigência do é mais, eu tenho que me dar mais, eu posso fazer mais, eu esqueço de mim mesma. Eu acabo me anulando. Porque eu vivo em função dos filhos, eu vivo em função do marido, eu vivo em função de uma família, em função do trabalho, e esqueço de mim, me anulo também. Então, essa pessoa que existe acaba sendo esquecida. Muitas mães, quando chegam ao consultório, né, com alguma queixa, a queixa principal é o estresse, é a ansiedade que elas vivem. Então, a partir do momento onde começamos um trabalho terapêutico, começa a se evidenciar algumas manifestações de depressão, sim. Porque, assim, muitas vezes, quando elas são questionadas, elas começam a parar e falar assim, aonde eu entro nessa história toda? Perfeitamente. Quem sou eu? Eu não tenho tempo para mim. Muitas mães se anulam completamente, porque elas se submetem, muitas vezes, aos caprichos dos filhos. Ela chega em casa, chega cansada, chega estressada, o filho vem, quer tudo imediatamente, quer a atenção dela. Ela não consegue dizer para um filho, eu estou cansada, filho, aguarda um pouquinho, deixa a mamãe tomar um banho, deixa a mamãe comer alguma coisa, depois eu te dou atenção. Não, ela se coloca exaustivamente na obrigação. Quer dizer, ela fica sequestrada. Isso. Ou pela vida profissional, quando ela está trabalhando, Sim. quando ela está em casa, ela fica sequestrada por esse ser a mãe da família. E o lado dela de pessoa, muitas vezes, o lado dela de mulher, ele desaparece nisso tudo. Isso. Por isso que o nosso programa ele é importante, porque ele é um toque para você refletir. Eu, pessoalmente, durante 30 anos como terapeuta atendendo, a conclusão que eu chego é a seguinte: terapia, como forma de ajudar as pessoas, envolve basicamente duas atitudes fundamentais. O que eu conheço que pode ajudar as pessoas. Tomar consciência de como eu estou agindo, de quais são as minhas crenças, as minhas emoções, entender as minhas culpas, né? Me compreender. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, refletir sobre isso, pensar sobre isso. Será que eu estou cobrando de mim uma coisa irracional? Será que eu estou fazendo uma exigência para mim que ela está meio inconsciente, baseada em crenças, não é, Silene? Sim. Mas eu estou entrando aí numa verdadeira máquina de moer gente. E eu preciso dar uma parada e refletir. Calma, espera um pouco. Eu não posso com tudo. Eu não posso com vida profissional. Você nota 1000 na vida profissional, você nota 1000 como mãe, você nota 1000, não sei. Será que eu estou com um nível de expectativa muito alta a meu respeito? Sim. Será que eu preciso rever isso? Será que eu preciso colocar em padrões mais humanos? Então, tomar consciência, refletir, né? Pensar sobre essas coisas, começar a construir crenças mais tolerantes, né? Crenças que te possibilitem você ser uma pessoa boa para você e para as pessoas. Então, eu acho que o nosso programa ele contribui exatamente nesse ponto, dando dicas para você, refletindo, para você poder encaminhar a sua vida em padrões mais possíveis, mais humanos. Porque o que nós estamos vendo é que essa culpa não só acaba infelicitando essa mulher, essa mãe,
como até mesmo os filhos, não é verdade? Com certeza. Uma coisa que eu acho importante colocar é sobre a culpa de mãe, porque eles falam que a mãe ela se sente culpada em qualquer forma. Isso é verdade. Se a mãe trabalha, ela se sente culpada porque trabalha. Também se não trabalha, ela se sente culpada por ficar em casa, porque ela não consegue se realizar profissionalmente. A mãe chega até prejudicar o filho porque assim, faltam limites. Ela não consegue lidar com frustração, ela não consegue dizer um não, ela pensa em compensá-lo materialmente de qualquer forma para deixar essa criança feliz. Algumas mães, até para deixarem os filhos felizes, elas acabam abrindo mão da própria felicidade, no caso de um casamento infeliz. Então elas deixam de terminar um relacionamento ou evitam uma separação, aguentando um casamento que já falhou, que já acabou, pelos filhos, para que os filhos mantenham uma família, para que os filhos ainda tenham um pai presente, para que essas crianças não tenham que passar pelo sofrimento de uma separação e de uma frustração. Então, muitas vezes, elas acabam realmente mantendo um relacionamento infeliz para elas pelos filhos. E talvez, se ela diminuísse esse grau de exigência tão grande, essa expectativa tão alta, Sim. tornasse uma pessoa mais, vamos dizer, suave com ela, compreendesse que ela é um ser humano e todo ser humano tem limites, né? Se perdoasse um pouco, fosse um pouco mais generosa com ela, é possível que também até mesmo o casamento dela ou a família dela teria uma melhora. Sim. Né? Mas enquanto ela tiver com esse alto nível de exigência, ela vai se tornar uma pessoa irritada, depressiva, vai ficar muito difícil a convivência com ela. E claro, se ela se anula como ser humano, se ela se anula como mulher, isso vai ter repercussões no marido, vai ter repercussões em toda a família. Na semana anterior, na sexta-feira passada, nós fizemos aqui um belo programa que também vai ficar disponível no YouTube, deve estar baixando nos próximos dias, que foi sobre família. Eu gostaria que quem não assistiu, assistisse esse programa, porque ficou muito bom. E nesse programa sobre família, o que a gente discutiu foi a ideia sistêmica, do sistema. Então, quando um membro da família adoece, toda a família, de alguma forma, acaba adoecendo também, sofrendo consequências desse adoecimento. Sim. Então, se eu tenho um membro da família sobrecarregado, um membro da família carregado de culpas, um membro da família carregado de ansiedades, né? Sim. Ele vai se tornar uma pessoa de difícil convivência, não é isso, Silene? Com certeza, porque fica numa irritabilidade muito grande. E é muito difícil acabar convivendo com essa pessoa. Atinge marido, atinge filhos, até a vida profissional mesmo. Porque muitas pessoas acabam levando, e é lógico, esse sistema. Então eu levo meus problemas de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Então fica muito difícil de estar lidando. É muito importante, quando nós estamos falando em dar limites, estamos falando da culpa de mãe, é como que essa mãe pode administrar isso da melhor maneira possível. Como você estava falando, né? Baixar as exigências, pensar um pouquinho mais nela. Muitas vezes a mãe tem uma necessidade de estar com os filhos o máximo que pode. E a culpa é: eu tenho pouco tempo. Se essas mães entenderem que para a criança o que importa é a qualidade e não a quantidade de tempo. A criança ela entende muito bem quando existe um combinado onde eu combino com meu filho que eu vou chegar a tal hora em casa e vou ficar com ele durante meia hora brincando. Isso diminui a ansiedade da criança, porque ela sabe que vai ter meia hora com esse pai, com essa mãe, e melhora a qualidade de vida dessa mãe, que ela também vai ter um pouco mais de tempo para ela.
Quer dizer, no fundo, Silene, eu posso pensar assim: é importante um pai, uma mãe, passar uma imagem para um filho, você que está nos assistindo, passar uma imagem para o seu filho de ser uma pessoa bem-sucedida? Claro que é importante. Poxa, eu passo que eu sou uma pessoa trabalhadora, tenho disciplina, procuro fazer o meu melhor na minha profissão. Tá? Eu concordo com você que é muito importante, é um modelo inspirador para o teu filho. Mas eu acho que mais importante do que isso é importante, mas mais importante do que isso é você passar um modelo de que você é feliz. Isso. De que você é uma pessoa que se entende, que se perdoa, que compreende seus limites, que se aceita, que se reconhece como ser humano. Quer dizer, se eu não comunicar isto para o meu filho, se eu comunicar para o meu filho só que eu sou uma pessoa que eu posso até estar fazendo sucesso profissional, sucesso, não sei, naquelas conquistas que eu me predeterminei, mas eu não estou sendo feliz, como que fica isso? Então, vamos parar, vamos usar essa reflexão que hoje nós estamos fazendo aqui. O tema do nosso programa, para quem agora está sintonizando conosco, é culpa em mãe. Vamos parar para refletir, vamos parar para suavizar certas exigências, né? Cuidado com o perfeccionismo. A culpa, sabe também o que eu percebo, Silene? Culpa sempre está muito associada à onipotência, né? Achar que eu posso com tudo, né? Eu ia falar isso agora. É a super. Nós passamos muito para os filhos, para a família, a super mulher, a super mãe. É a onipotência, eu posso tudo. Então eu visto a capa como do super homem, então é a super woman, né? E eu posso tudo. Eu não sinto dor, eu não sinto cansaço, eu não sinto infelicidade, também não sinto felicidade, eu posso tudo. E isso daí para a criança faz muito mal. Por quê? Quando eu para o meu filho passo essa imagem da super, eu esqueço do humano. Muito bem. Estamos recebendo alguns e-mails e eu gostaria de ler um pouquinho esses e-mails que estão chegando aqui na rede Orkut. Olá, Alexandre, vale a pena ver o seu programa, assistir o seu programa. Heffer Silva. Muito agradecido, Heffer, por você estar sintonizado com a gente. Olá, Faustolo. Olá, a garra de Vossa Senhoria é impressionante, admiro muito. Muito obrigado, Faustolo, por você estar sintonizado conosco. Eu tenho também um e-mail aqui de Maria Lisandra. E Maria Lisandra, ela está dizendo para você o seguinte: me identifico muito com o que a Silene está falando. Eu acordo por volta de 6 horas da manhã, procuro preparar-me para ir trabalhar, tenho uma jornada estafante, moro na periferia, até chegar no meu trabalho, gasto em torno de 2 horas, trabalho o dia inteiro, e estou chegando de volta para casa por volta das 8 horas. Passo então a dedicar-me para os meus 2 filhos. Essa dedicação costuma durar, com as tarefas todas para serem completadas, até 10h30, 11 horas da noite. Aí estou estafada, cansada e quero dormir. Não tenho dado atenção ao meu marido, nem mesmo tenho dado atenção a mim própria. O que posso fazer para melhorar esta situação, doutora Silene? Que palavra você daria para a nossa amiga que fez essa comunicação, Silene? Ela sai 6 horas da manhã,
Certo. tem uma jornada muito grande na vida dela de trabalho, chega por volta das 8 horas, fica até 10h30, 11 horas organizando as tarefas dos 2 filhos. Sim. Né? E depois disso ela não tem vontade de dar nenhuma atenção para o marido, nem para ela própria. E a vida dela me parece que está nesse círculo vicioso. O que você falaria para essa nossa amiga? Tem vários aspectos que poderiam ser abordados. O envolvimento do marido também ajuda nos cuidados da casa. Esses filhos, eles podem estar colaborando também com ela para não sobrecarregar. Por quê? Ela deve estar assumindo tudo sozinha. Ela não delega para os filhos ou para o marido. Ela coloca aqui embaixo uma observação, exatamente o que você está falando. Na observação ela diz assim: não gosto que os outros façam certas atividades. Eu sou muito perfeccionista e gosto de ter tudo organizado do meu jeito. É isso aí. É isso mesmo. Ela precisa aprender a delegar, a pedir a colaboração. Colaboração, dependendo da idade dos filhos, é lógico, podem colaborar, ajudá-la também um pouco nesses afazeres que ficam para ela fazer quando chega em casa. Colaboração do marido, isso é muito importante. A mulher muitas vezes esquece desse homem, desse marido que está em casa e que ele pode estar ajudando sim nas tarefas do lar, assim como também na educação dos filhos. Quer dizer, Silene, às vezes a gente fala muito sobre que é preciso nas empresas delegar, o executivo precisa delegar. Né? Um conceito que se tem básico no mundo empresarial é assim: se você quiser esperar que o seu funcionário faça exatamente da mesma maneira como você faz, meu querido, você não vai delegar nada. Só que você também não vai crescer. Então, claro que quando a gente delega, precisa treinar as pessoas, claro que quando a gente delega, a pessoa não vai fazer da maneira como exatamente você gostaria, vão ter falhas, etc., porque é outra pessoa, está em outra visão. Mas é graças a isso que você pode partir para outros desafios e fazer a sua empresa crescer e se expandir. Eu acho que esse mesmo conceito, Silene, nós podíamos levar para a família. Sim. Não é? Se eu quiser, como a nossa amiga fala, ter tudo perfeito, tudo exatamente do jeito que eu faço, eu não vou permitir que ninguém faça nada. E eu vou acabar me sobrecarregando de uma forma muito difícil, que vai implicar em muita ansiedade, muita frustração para mim e para as pessoas que estão comigo, não é isso? É isso mesmo, e muitas vezes não é nem a maneira, ser como eu faço, mas como eu imagino que deve ser feito. Às vezes nem ela mesma faz do jeito que ela imagina. Porque a imaginação dela é muito mais exigente do que realmente o que ela realiza. Então ela cria, eu imagino que a família e que a minha casa deva funcionar desta maneira. Então eu exijo uma perfeição na arrumação, coisas todas no lugar, nenhuma poeirinha, as roupas todas lavadas e passadas, nenhuma louça na pia. Essa super exigência dela vai muito além. Quer dizer, às vezes nós sofremos muito, Silene, não é nem com a jornada dupla. A gente acaba sofrendo muito por esse perfeccionismo. Talvez, se eu conseguisse baixar esse perfeccionismo, me aceitar mais, né? Porque às vezes esse perfeccionismo, nós não estamos falando aqui da amiga, nós estamos falando de forma geral das pessoas. Às vezes esse perfeccionismo que eu cobro muito dentro de casa, eu também cobro muito lá no meu trabalho. Então fica uma situação insuportável. Talvez se eu colocasse a coisa a níveis mais razoáveis, eu poderia desenvolver outros papéis sociais. Eu estou lembrando agora aqui, conversando com você, conversando com os nossos internautas queridos, eu estou lembrando do
Moreno, do psicodrama, que ele coloca que a saúde mental tem a ver com a possibilidade de eu desenvolver um número múltiplo de papéis sociais. Quer dizer, os nossos papéis, eles expressam os nossos diversos lados. Esse meu lado de querer proteger, cuidar, talvez ele esteja nesse papel de mãe, de pai. O meu lado de realização, o meu lado, não sei, de obter sucesso no mundo, pode estar, realizar uma tarefa que me dá um prazer muito grande, pode estar associado ao trabalho profissional, uma forma de... Meu lado amigo, de ter pessoas, trocar carinho, trocar afeto, é um outro lado meu, que vai aparecer nesse papel de amigo, não é? Meu lado de cidadão, questionar a política, questionar o mundo, enfim, etc., reivindicar os meus direitos, vai aparecer nesse meu lado de cidadão. Então, nós temos diversos lados. Meu lado artístico, meu lado religioso. Eu tenho vários lados que precisam existir para eu ser feliz, para eu me sentir realizado, né? Às vezes nós priorizamos 2 ou 3 lados e colocamos uma camisa de força nos nossos outros lados. Nós não nos deixamos crescer de forma harmoniosa. E esse crescer meio manco, esse crescer meio distorcido, que uns lados crescem, outros ficam contidos, isso pode produzir muito sofrimento para mim. É isso? Isso mesmo. Acaba negligenciando os outros lados. Eu não consigo ocupar todos os papéis, mas pelo perfeccionismo. Porque eu tenho que ser perfeita em tudo que eu faço. Como não dá para ser perfeita, porque é inumano, então eu acabo privilegiando, como você mesmo disse, 2, 3 lados e negligenciando o resto. Mas esses 2 ou 3 lados têm que sair perfeito. O dia que a mulher descobrir que ela pode deixar uma loucinha uma loucinha na pia e sentar no sofá junto com os filhos, assistindo desenho com eles, ou sentada com o marido na sala conversando, ela vai ter mais tempo para ela vai ser mais feliz. Que as coisas não precisam estar perfeitamente tudo em ordem, porque não tem como. Eu até li uma crônica aí numa revista, onde estava falando o único jeito de deixar a casa em ordem, realmente, completamente limpa, é colocar todo mundo para fora. Porque não tem outra maneira. A partir do momento que tem uma família, algumas coisas vão sair do lugar. E eu tenho que aprender a ser menos exigente com tudo isso. Perfeito. Muito bem. Uma outra questão que eu gostaria de te fazer, Silene, é assim: a mãe cheia de culpa. Mais do que o que nós falamos, da depressão, da irritabilidade, essa mãe pode acabar se tornando agressiva mesmo e chegar a momentos de violência em casa? Comente. Sim, porque como nós já falamos, essa mãe cheia de culpa, ela realmente pode chegar a um nível de estresse muito grande, aonde ela pode, em alguns momentos, perder o controle, sim. Como ela sente, ela perde o controle da situação, ela perde o controle sobre ela mesma. O alto grau de ansiedade, o alto grau de irritabilidade e de estresse pode levar essa mãe, sim, a se tornar muito agressiva. Agressiva com os filhos, agressiva com o próprio marido, colocando muitas vezes o relacionamento dela em xeque. Isso pode acontecer, sim. E interessante, né, Silene? Porque quando a pessoa ela entra, você colocou muito bem aqui, quando ela entra nesse estresse tão alto, a capacidade dela de equacionar essas coisas, a capacidade dela refletir, ela vai indo embora. Sim. Ela começa a ficar, eu diria que na mão, entre aspas, né, da emocionalidade, das emoções muito fortes. E essa área que chamada frontal, pré-frontal, essas áreas nobres do cérebro que têm a capacidade de
fazer você refletir, pensar antes de agir, para você não ser tão impulsivo, essas áreas começam a sofrer o quê? Uma diminuição. A capacidade do freio está se perdendo. Sim. Então, o que acontece com o ser humano? Ele age impulsivamente. E essa ação impulsiva, ela pode detonar algum processo, muitas vezes, que fica difícil depois você consertar. Quer dizer, às vezes um momento de muita agressividade, como você falou, pode acabar ferindo muito a sensibilidade do parceiro, pode acabar criando um exemplo nocivo até para o filho, gerando uma insegurança muito grande na criança, e você vai desestabilizando a tua família. Então, a única forma, nós já falamos isso várias vezes no nosso programa, mas é a base e foi a tônica do pensamento cristão, eu diria que da psicologia cristã, né? Eu só posso amar o meu próximo na medida em que eu me amo. Se eu estiver com pouco amor a mim, pouca compreensão, eu vou me tornar uma pessoa muito difícil na convivência com o outro. É isso. E é isso mesmo. Parem para se questionar quais são os prazeres que estão tendo na vida. Para questionar. Muitas não têm mais prazer nenhum. Então trabalham, cuidam de filho, cuidam de casa, cuidam de marido, altas exigências, escola, boletim de filho, mas e para elas mesmas? Esquecem, é aquela negligência dela mesma. Está faltando amor, amor, né? Amor a si próprio. O que é amor respeito a si? A si mesmo. O que é o amor a si, Alexandre? O amor a si é ter um tempo para consigo mesmo. É dar de presente momentos de prazer. O que seriam esses momentos de prazer? O poder sentar a ler um livro, o ter o tempo para fazer um quadro, se dedicar a um estudo, um momento para ela mesma, até de ir no cabeleireiro, poder se cuidar, fazer uma unha. Isso são momentos de prazer. Momentos de prazer até em relação a sentar com os filhos, ficar batendo um papo. Isso são momentos de prazer. É o gostar de si. É eu conseguir falar, não, hoje eu não quero fazer nada, vou ficar com a minha família. Esse é um grande momento de prazer. É o estar bem, né? Bem consigo mesmo. Bem. Muito bem. E como nós podemos, Silene, para a mãe que está nos assistindo agora, algumas dicas, né? Como essa mãe, que é muito zelosa, que está sentindo tanta culpa, está sofrendo tanto, como nós podemos nos libertarmos destas culpas? Como nós podemos diminuir essa exigência tão grande? Que dicas você poderia passar para as nossas internautas que estão assistindo o nosso programa? Bom, acho que falamos um pouco sobre tudo isso até agora. Quais seriam as dicas? Diminuam a exigência consigo mesma. Reflita um pouco sobre o seu próprio perfeccionismo. Dê um pouquinho mais de tempo para você mesma. A partir do momento que você aprende a falar para um filho, aguarda um pouco, agora eu não posso. Dar limites. Limites a esta criança, começa a melhorar a minha qualidade. Porque a criança vai enxergar que atrás daquela capa de super existe uma pessoa, um ser humano que tem sentimentos, que tem dores, que tem felicidades, tristezas. A criança vai conseguir enxergar o outro. Esta pessoa, esta mãe. Quer dizer, se eu passo uma imagem para o meu filho, para minha filha, de muita perfeição, eu como mãe sou perfeita, eu faço tudo, eu resolvo tudo, eu equaciono tudo, eu também, de algum jeito, estou passando para essa pessoa um modelo de perfeccionismo na vida. Sim. Quer dizer, o dia da manhã ele vai
Ou ele vai passar a se exigir demais, vai começar a entrar nesse modelo, nesse caminho, sim, ou ele vai se sentir uma pessoa com uma baixa estima, vai se sentir tão inferior diante dessa mãe que pode tudo, né? Sim, com certeza. Quer dizer, o ideal é eu passar um modelo mais humano. Isso. Então, a dica que você está dando é repense a sua caminhada, reflita, tente abaixar essa exigência tão grande, aprenda a colocar limites. Isso. Quer dizer, talvez uma crença que a gente possa até ressignificar no nosso programa não é por você dar um limite para o seu filho que o seu filho vai deixar de te amar, não é isso? Sim, isso mesmo, muito pelo contrário. Toda criança precisa e requer limites. Ele, quando tem o limite, é amado e protegido. Fica mais fácil a vida. Fica mais fácil a vida, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu posso chegar. Fica mais fácil, eu fico menos ansioso. Toda criança, por experiência lá no consultório, que tem pais altamente permissivos, elas são crianças muito inseguras. E quando esses pais começam a se modificar esse modelo e começam a dar um pouco mais de limites, o quanto que esta criança traz para dentro do consultório, que isso está sendo bom. Como a criança gosta, como a partir daí ela dorme melhor, ela tem menos pesadelos, ela se sente menos ansiosa, quer dizer, mais segura. A mãe se acalmando, a mãe vendo com naturalidade ela dá limites para o filho, ela também vai deixar esse filho muito mais calmo, muito mais tranquilo. Com certeza. Né? Nós estamos apresentando o programa Descobrindo Sua Mente, pela TV Orkut. Esse programa acontece sempre às sextas-feiras. Você já sabe muito bem que esse programa é uma aventura pelo cérebro humano. A cada encontro nós vamos discutindo temas importantíssimos, como depressão, pânico, ansiedade. Hoje, por exemplo, culpa e mãe. Essas investigações, elas levam muito você a uma tomada de consciência de si mesmo, você refletir em aspectos, em possibilidades de coisas que estão acontecendo com você. Visando o quê? Melhorar a tua qualidade de vida, visando você entender mais a psicologia e, quando necessário, você buscar serviços de psicologia que existem em todo o Brasil e que podem te oferecer uma qualidade de vida muito melhor. Então, o nosso programa ele é feito com muito carinho e sempre traz profissionais da área de saúde que possam agregar valor a esse objetivo, a esse foco de reflexão e consciência. Hoje nós estamos recebendo Silene Montefort Correia, que é psicóloga, psicopedagoga e com pós-graduação em neuropsicologia. Eu gostaria também de falar um pouquinho do consultório de psicologia e ressignificação humana, que existe há 30 anos no mesmo endereço, na Rua Bom Pastor, 1715, no bairro do Ipiranga. Lá nós mantemos alguns trabalhos abertos para a comunidade e que eu acho que você poderia se beneficiar muito se nós temos um plantão de psicologia onde você pode buscar informações sobre o que é depressão, o que é pânico, o que é estresse, para ajudar você a se entender o que acontece com você e você também entender, às vezes, um familiar que sofre de depressão, que sofre de pânico, que sofre de ansiedade, como lidar uma pessoa da sua família que pode estar desenvolvendo Alzheimer, uma pessoa com uma criança com hiperatividade, déficit de atenção. Então, esse plantão ele visa te dar informação sobre os diversos transtornos mentais. Este é um trabalho muito interessante, gratuito, aberto à população. Mantemos também um outro trabalho muito interessante, que é o projeto Calma, que nós estamos desenvolvendo, que acontece sempre às terças-feiras, às 16 horas, nós temos um grupo,
E temos um outro grupo à noite, às 19h30. No projeto Calma, nós também vamos discutir os transtornos psicológicos, vamos refletir, e esse projeto é interessante. Inclusive, ele tem uma sigla, Calma. O C do Calma é compreenda, o A é aprenda, o L a lidar, o M com a sua mente, e o A agora, não é para deixar para depois. Então, é um projeto gratuito, a gente pede apenas 1 quilo de alimento e este alimento depois é revertido para uma instituição filantrópica, uma ONG, uma instituição parceira do nosso consultório. Além disso, mantemos uma clínica particular, aí sim, com honorários, etc., mas nós temos muitos trabalhos, como estes que eu estou abrindo para vocês, que são abertos para a comunidade e que vão enriquecer e melhorar a sua qualidade de vida. Para isso, acesse o nosso site, se você puder. Eu acho que lá você vai encontrar muitas coisas interessantes. www.oconsultorio.com www.oconsultorio.com, o site da ajuda. Muito bem, Silene, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria de encerrar sua participação, que foi muito importante aqui no nosso programa, falando sobre terapia. A terapia pode contribuir, Silene, para uma mãe libertar-se das culpas? A terapia pode ajudar a mulher no nosso mundo atual? Com certeza, Alexandre, porque através da terapia ela vai ter um espaço onde ela pode repensar a forma que ela vem agindo sobre esse mundo, sobre a vida, modificando a maneira que ela está pensando. Então, é um momento de autoconhecimento, onde ela vai se conhecendo, ela vai abaixando o nível de expectativa que ela tem sobre ela mesma, vai aprendendo a se respeitar. Então, é lógico, a terapia ajuda em muito a mulher, em muito essa mãe, que aprende com a terapia a colocar limites, aprende a ter um pouco mais de tempo para ela mesma. Isso é muito importante. A repensar e revisar as crenças, aquelas crenças que nós falamos no início do programa, que estão lá enraizadas na vovó, na mamãe, que não pertence a essa mulher de hoje, essa mulher do mundo atual, que carrega empregos, profissões, talentos. Não cabe mais aquela culpa que nós herdamos, que são tradições. Temos que modificar, temos que repensar, reconstruir novas crenças. Quer dizer, Silene, é de suma importância que a gente tenha alguns espaços na nossa vida para pensar na nossa vida. Sim. O que eu estou fazendo da minha vida? Quais são as minhas metas? Aonde eu quero chegar? Como está a qualidade da minha vida? Será que efetivamente isso que eu acho que está sendo tão bom para os meus filhos está sendo bom mesmo? Será que isso que eu acho que está sendo tão bom para o meu marido, será que está sendo bom mesmo para o meu marido? Isso que eu acho que está sendo tão bom para mim, será que está sendo tão bom para mim? Eu preciso um pouquinho de um espaço de reflexão. Será que eu estou tendo a vida que eu gostaria de ter? Ou eu estou sempre jogando para o futuro? No futuro eu vou viver o que eu quero. No futuro eu vou viver o que eu quero. Sabemos, é claro, você às vezes tem alguns projetos que são mais a longo prazo, a médio prazo. Tudo bem. Mas será que você não está postergando muito? Então, a terapia é um espaço para você poder refletir sobre a sua vida, fazer uma autoavaliação, num clima de sigilo, num clima de respeitabilidade, de acolhimento. E você pode rever também isso que a Silene falou, que eu achei tão importante,
vezes nós estamos encarnando crenças de um outro contexto histórico, Sim. de uma outra realidade, de um mundo que ainda não tinha computador, um mundo que não tinha televisão, um mundo que o homem não tinha chegado na Lua, um mundo onde era outro contexto, a história mudou, hoje há outras exigências. E eu acabo vivendo uma outra realidade. Sim. E acabo sofrendo, né, verdadeiras conservas culturais que estão dentro de mim e que me produzem muito sofrimento. É isso? Isso mesmo. Muito bem. Suas considerações finais, o recado que você gostaria de deixar para as nossas internautas, as nossas mães internautas, os pais que também assistem ao nosso programa, aos filhos, enfim, as pessoas de forma geral, Silene. Bom, o que eu tenho para falar, principalmente às mães, é que elas diminuam a expectativa que ela tem sobre elas mesmas. Que elas consigam colocar limites a elas e aos filhos também. Porque quando elas colocam limites a elas, elas estão também sabendo colocar limite aos filhos. Não exijam tanto delas mesmas, não fiquem com tantas cobranças, não vivam do tenho que, é a cobrança. Né? Devo, eu tenho que, então eu tenho que fazer, eu tenho que dar, eu tenho que cumprir. Não sejam escravas do tenho que, do eu devo. Aprendam a refletir um pouquinho mais, pense um pouquinho mais em vocês. Saibam que todo filho gosta de ver mãe feliz. Quando o filho sente, não é ver, mas é sentir a mãe feliz. Aquela felicidade que vem de dentro. Quando o filho sente a mãe feliz, o filho também é feliz. Interessante, Silene. Você falou coisas que eu acho que tem muita sabedoria. Uma primeira coisa que eu gostei também muito que você falou é assim, para eu poder dar limite para o outro, eu primeiro preciso dar limite para mim, né? Sim. Se a mãe não sabe dar limite para ela, se a mãe exige vorazmente de si, ela acabará exigindo muito do marido, do filho, não sei de quem, não sei de quem. Então, a primeira coisa, para eu dar limite para o outro, eu preciso dar limite para mim. Esse é um ponto. E outra coisa que eu acho com muita sabedoria, que você deixou uma mensagem aqui muito importante, eu tenho certeza que os nossos internautas vão refletir muito sobre isso, é que os nossos filhos, às vezes a gente se preocupa, eu preciso dar a melhor escola, eu preciso encaminhar numa profissão exemplar, eu preciso deixar a comidinha quente, arrumada, a roupinha toda organizada no guarda-roupa, enfim, dar, fazer. E às vezes eu esqueço que talvez o que meu filho mais queira ver em mim é ver que eu sou feliz. Minha mãe é feliz, minha mãe tem um sorriso no rosto. Talvez isto seja a grande herança que os nossos filhos precisam ter. Porque quando eles veem esse sorriso no rosto da mãe, quando eles sentem que a mãe é feliz, né, eles vão, esse símbolo, essa representação vai ficar marcada, impressa na mente deles, e na vida adulta eles vão buscar felicidade também. Mas se ele tem um modelo de tristeza, de melancolia, de irritabilidade, ele passa a achar que isso é normal. E quando ele se torna adulto, ele se acostuma com esses sentimentos e acha que isso é normal. É isso? Isso mesmo. Muito obrigado, Silene. Missão cumprida, foi excelente. E logo você voltará com um novo programa. Nós já estamos produzindo, refletindo. Vamos fazer com a Silene um novo programa sobre déficit de atenção e hiperatividade, porque aquele primeiro programa ele produziu múltiplos e-mails, muita gente durante a semana nos abordou, fez perguntas. Então, eu gostaria que, se você, inclusive, que está nos ouvindo, nos assistindo, você tem dúvidas sobre esse transtorno, entre no nosso site www.oconsultorio.com e lá você tem uma série de ferramentas para mandar perguntas, inclusive o Fale com o Psicólogo. Mande já algumas perguntas, porque nós estamos preparando a produção desse programa, a pauta desse programa,
onde nós vamos fazer um grande debate, uma grande reflexão sobre hiperatividade e déficit de atenção. Provavelmente não a próxima semana, na outra semana, não é isso? Isso. Daqui 15 dias estaremos com esse programa pela TV Orkut. Muito obrigado, Silene. Obrigada a você, Alexandre. Obrigado. Eu gostaria agora de deixar a nossa mensagem de despedida, que é sempre extraída deste livro aqui, que eu escrevi com muito carinho, com muito afeto, que reúne minha experiência de 30 anos atendendo em consultório de psicologia e ressignificação humana. Este livrinho, Nova Vida, Transforme Sua Mente. É um livrinho para ajudar você a aprender a lidar com depressão, com ansiedade, e eu tenho certeza que ele vai te dar mensagens muito animadoras. E eu selecionei para o programa de hoje uma mensagem que eu queria que vocês refletissem com muito carinho nessa mensagem. A procura de culpados. Era Natal. Paulo Henrique tinha 12 anos. Ele lembra de sua família reunida na casa de sua tia. Ficava esperando todos os primos para começarem a brincar. Aquele Natal era especial. Havia nascido a prima Teresa Cristina. As atenções voltavam-se para Nenê. Maria Cláudia, sua tia, cuidava com muito carinho da filha recém-nascida. Otacílio, o primo traquina, chamava atenção com suas peraltices. A vovó Maria não parava de rir contente de ver todos reunidos. Marcela, a prima mais velha, dedicava-se a servir os convidados. As mulheres na cozinha, os homens na sala contavam histórias, ora com ar de segredo, ora explodiam em gargalhadas. Tudo parecia funcionar bem. O ritual das festas familiares seguia adequadamente. De repente, um grito se ouviu. Teresa Cristina caiu da poltrona adaptada como berço. Todos correram para a poltrona. Acotovelaram-se para pegar a neném. O tio Clóvis colocou Teresa em seus braços. Ela parecia desfalecida. A mãe, Maria Cláudia, não se conteve. Foi o traquina do Otacílio quem empurrou a poltrona. Estevão, outro primo, gritou: "Não, tia, foi o Saci Pererê." A avó, chorando, berrava: "É minha neta, acudam!" Marcela, na agitação, derrubou um prato de canapés. Prontamente sua mãe começou a gritar com ela, dada a sua imprudência. O tio Macedo, com mais de 130 quilos, levantou-se do sofá e com a voz de trovão falou em alto e bom som: "Eu não queria vir nesta comemoração. Muita gente em uma casa muito pequena." Magali de avental, vindo da cozinha, revidou: "Macedo, se não queria, porque veio de má vontade." Os ânimos estavam exaltados, mas nada de concreto era feito para Nenê, que havia caído da poltrona. Não bastasse, Jair, o amigo da família, asseverou: "Quem mandou deixar a menina sozinha? Isso é imprudência." A Nenê, no colo do tio Clóvis, vencido o susto, começou a chorar e normalizou sua respiração. Ninguém havia contribuído para ajudá-la. Todos queriam achar culpados. Delegavam aos outros a responsabilidade em socorrer Teresa. O clima tenso produziu novos acidentes. Paulo Henrique,
tomado de espanto e discernimento, com apenas 12 anos, reagiu: chega, vamos levá-la ao pronto-socorro. Tio Clóvis, leve-a em seu carro. Parece que uma voz racional passava a dirigir toda aquela emocionalidade paralisante. Tio Clóvis obedeceu. A menina foi examinada e obteve alta na mesma noite. Paulo Henrique nunca mais se esqueceria os efeitos complicadores das emoções ativadas de maneira intensa e catastrófica, perdendo-se a noção de foco na solução do problema e a estratégia passo a passo para atingir o objetivo. Eu gostaria que vocês refletissem nessa semana como muitas vezes a ansiedade em encontrar uma solução nos desvia o nosso olhar da solução e a gente passa a procurar culpados. Muitas vezes é nos culpar a nós mesmos. Eu não devia ter feito isso, eu devia agir assim, eu devia agir assado. Hoje o programa nós falamos muito da culpa da mãe. Às vezes a gente precisa silenciar um pouco essas vozes. Eu entendo que essas culpas até estão querendo o teu bem, querem te alertar, acreditam que se ficar te divertindo, você não iria mais cair em enganos na vida. Mas olha, entenda uma coisa, há uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. Arrependimento é você dizer, puxa, errei, vou procurar melhorar, gostaria de fazer de outra forma. Isso é positivo. Agora, a culpa é alguma coisa muito pesada que acaba impedindo com que você elabore e melhore na sua vida. Portanto, vamos procurar soluções. Se eu errei, faço uma autocrítica, vou procurar corrigir, vou aprender aos poucos, porque existem aprendizados que precisam ser aos poucos, a melhorar como ser humano, a melhorar como pessoa. Agora, meus queridos, entendam uma coisa, vamos nos dimensionar como pessoas, não como super-heróis, deuses. Nós somos humanos. Estamos numa grande escola chamada vida para nos aprimorarmos paulatinamente. Essa tolerância, como nós vimos no programa de hoje, fará você amar muito mais, não só a você, mas a amar e ser muito mais tolerante com os outros, com aquelas pessoas que você tanto ama, que estão próximos de você. Tenham uma semana extraordinária, uma semana rica. E na próxima semana, nesse mesmo horário das 19 horas, nós estaremos aqui na TV Orkut, nesse site www.tvorkut.com.br, para mais um programa. Sempre agradecendo ao nosso querido Petrúcio Melo, presidente dessa casa, que abre esse espaço para a nossa reflexão e para essa prestação de serviço tão importante à nossa comunidade. Até a próxima semana com mais um episódio dessa saga maravilhosa